Vamos lá, mise en place do bolo de carne. Normalmente eu coloco só mozzarella ralada no molho de carne, só que agora eu tô incrementando ultimamente. Então, a gente tem couve-flor, ela já tá limpinha já cortada em talo. Coloca no triturador. Primeiro vai triturar ela até ela virar uma farofinha, aquele nosso famoso arroz de couve-flor. Então vamos triturar. Ela tritura rapidão, não demora para triturar. Vai ficar fofinha. Acho que já tá bom. Ela triturada, tem que triturar ela primeiro. Se você comprar a mozzarella já ralada, já triturada, não precisa triturar. O que eu faria? Se eu comprasse a mozzarella em pedaço, que às vezes sai muito mais em conta, eu trituraria a mozzarella inteira, reservaria e daí depois trituraria a couve-flor, tá? Ainda precisa de mais um pouquinho, tem um pedacinho aqui. Vamos triturar. Agora sim, já tá bonitinho, tipo arrozinho mesmo, tá? O que a gente vai colocar? A mozzarella para uma couve-flor, eu tô usando, você vai usar mais ou menos 200 gramas de mozzarella. Dá uma outra trituradinha para dar uma incorporada nas duas. Ótimo. E agora a gente vai acrescentar o catupiry. Eu compro catupiry mesmo, tá? Eu não uso requeijão, eu não gosto de requeijão, eu gosto de catupiry mesmo. Então, o requeijão aquele pequeno, o catupiry aquele pequeno, a gente vai usar metade, tá? Não vai inteiro, porque senão fica muito grudento. Ó, usei metade mesmo do catupiry. Depois eu faço outra receita mostrando o que dá pra fazer com essa metade aqui, que fica uma delícia. Uma receita de aperitivo muito gostosa e fácil. Vamos pôr a tampa, metade do outro catupiry tá lá dentro. Vamos triturar. Vai virar como se fosse um patê. Atingindo o ponto. Acho que tá ok. Vamos dar uma olhada. É isso mesmo, ó. Sabe aquele patê de ricota? Então, é mais ou menos essa textura que fica. Então, agora, esse é o recheio, já tá pronto. A gente vai reservar. Guardo o catupiry para outra receitinha. Eu tenho trigo e tenho contrafilé moído. É muito importante isso. Não use carne magra, tá? Tem que usar carne gorda mesmo, carne com gordura pro bolo de carne, pra receita de molho e etc. Por quê? Olha, no vídeo tá uma cor tão diferente, não tá assim. Porque o que acontece? A gente precisa da gordura pra ficar gostoso, porque essa gordura vai derreter, tá? E aqui eu tenho 200 gramas, 150 gramas de trigo pra quibe. E aqui eu tenho 1 quilo de carne, tá? Então, 150, 1 quilo de 700 gramas de carne. Vamos esperar agora, que eu preciso esperar o trigo dar o ponto, que daí eu já mostro como é que eu faço o recheio, como é que eu incorporo a carne. Bom, agora é o seguinte, ó. Eu tenho dentro do contrafilé moído 2 vezes. Esse contra, gente, eu peço pro açougueiro tirar só aquela capa grossa de gordura dura. Mas a gordura molinha do contrafilé eu peço pra deixar e moer junto. Moe 2 vezes, tá? 2 ovos inteiros. Esse tempero é chimichurri. Eu coloco a olho. E sal, tá? Jogo um pouquinho de sal. Agora é mão, tá? Então agora é mão. Vamos amassar pra incorporar isso daí, que é o essencial pro quibe. Essa receita, na verdade, é uma receita da minha mãe,
que eu dei uma sofisticada nela. Minha mãe não colocava chimichurri, minha mãe não fazia com a couve-flor. Ela fazia com outros recheios, mas a base é a mesma que a dela, tá? Então, o principal é isso. Vamos amassando, tá? O ovo é essencial. Se você aumentar a receita, coloca um pouquinho mais de ovo, você vai sentir o ponto da carne. A maioria das receitas que eu faço, de comida, do dia a dia, dessas coisas, eu faço de olho, eu não uso medida. Ultimamente, o que eu uso medida é doce, né, que a gente precisa usar medida, e o pão, que a gente precisa usar balança, ainda mais da fermentação natural que o Dr. Felipe tá me ensinando. A gente precisa usar medida, porque senão não dá certo, tá? Estando nesse ponto aqui, bem amassadinho, a gente vai começar a incorporar o trigo para quibe. Não precisa deixar aquele trigo todo suculento, ele absorver toda a água. Por quê? O que eu quero? Que ele absorva a água da carne. Então, o que eu faço? Eu dou uma espremida e jogo. Dou uma espremida e jogo. Ele não tá aquele quibe, aquele trigo todo cheinho, tá? E não precisa disso, porque quanto mais cheio, encharcado a gente deixar ele de água, menos ele absorve a água da carne. Então, o que acontece? A carne vai soltar água no forno. E a gente já tem a água da couve-flor e do recheio. Então, a gente precisa que ele absorva um pouquinho a água da carne. Olha, o quibe tá aqui, sobrou a aguinha dele, tá? Sobrou um pouquinho de quibe do fundo, mas não tem importância. Vamos lá. E agora, de novo, com a mão, até incorporar tudo. E vai incorporando com a carne moída, tá? Como eu tô filmando com a outra mão, eu vou dar um pause aqui e eu já volto quando tiver tudo incorporado para ficar mais fácil e mais rápido de eu mexer. Bom, seguinte, olha que bonito que tá. Já amassou bem. Agora, o que eu vou fazer? Eu coloco o papel filme da bancada, limpo a bancada suja não gruda o papel filme, limpo a bancada com álcool. Eu coloquei 3 papéis filmes aqui e agora eu vou estender essa carne na bancada. Ó, a carne tá estendida aqui. Gente, o importante é que eu não abro com rolo, eu não abro com nada. O que eu faço? Eu vou batendo nela, tá? Dizem, não sei se é verdade, eu não sou chefe de cozinha, mas que a carne moída, principalmente quando ela tem gordura, ela precisa tomar umas pauladas pra gordura incorporar no restante da carne. Então, eu faço isso. Você viu que formou um retângulozão, tá? Grandão. Isso não aconteceu por acaso. Eu vou cortando com a faca de levinho e vou jogando os pedacinhos aonde eu quero. Então, se aqui eu achei que ficou um pouquinho de menos, eu vou colocando. E você vai amassando e ela vai fazendo o formatinho que a gente quer, certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o recheio e vou espalhar por cima de tudo isso aqui, tá? Ó, opa, desfocou, volta, amigo. A gente vai, peraí que não tá focando. Ai, você não sabe que eu gravei toda a etapa, a hora que eu fui finalizar eu excluí o vídeo, em vez de salvar. Bom, o que eu fiz? Eu espalhei todo o recheio, deixei uma divisão no meio, e em vez de rolar ele desta maneira, eu enrolei ele dessa maneira. Então, eu fiz 2 bolos de carne. O importante é que depois que você enrola, como eu tô no filme, você tem que ficar pressionando ele, tá? Pressiona, porque senão ele vai ficar 2 linguicinhas. Então, vai pressionando, porque isso é muito importante. Criar tensão.
A carne tem gordura, então ela precisa dar mais uma atenção aqui. A parte da borda, saiu um pouco de recheio, tira um pouco daqui e vai colocando pra cá, tá vendo? Ó, vai passando a mão, tá? Eu fiz isso nos dois, então virou 2 bolos de carnes lindos. O que eu faço? Eu coloco no filme, num outro filme que eu coloquei aqui, e o outro eu deixo nesse, daí eu vou colocar o bacon. O bacon é importante pra manter a gordura dentro da carne, né? Então, eu compro esse bacon mesmo de fatia, eu compro da Sadia. Eu sou doida do bacon. Eu fico no supermercado olhando, abrindo a caixinha do bacon pra ver qual que tem mais carne, que tem menos gordura. Então, o que eu faço? Eu congelo, eu deixo eles congelados, sempre. Bacon pra mim em casa é vida. Então, ó, eu deixo congelado no freezer, tá duro desse jeito. O que eu falo que eu olho no pacotinho é que eu fico abrindo aqui, ó, no mercado pra ver se ele tem bastante carne mesmo. Tiro da embalagem de papelão e coloco no micro-ondas. 1,5 minutos no micro-ondas. Ele não vai ficar quente, ele vai ficar só morninho, tá? Cuidado que se você deixar mais tempo, esse plástico aqui, ele fica... ele incha por causa da gordura, dele estoura. Então você tem que ficar de olho. Daí, ele quentinho dessa maneira é fácil dele manipular. Então eu vou colocar ele em cima do bolo de carne. Olha, então ó, um saquinho de bacon, um pacotinho de bacon, deu para os 2 bolos de carne. Eu coloco sempre a gordura para baixo. E coloco, e coloco, esse daqui ficou um pouquinho mais comprido, então eu jogo bacon aqui pra baixo, tá vendo? A hora que eu coloco, eu vou dando uma apertadinha. E dessa maneira mesmo, eu viro o Magipack e vou congelar eles assim. Importante dar uma pressionada para ele não desfazer. E normalmente, como hoje a gente já jantou, e não tem. Esse daqui, gente, é o Magipack que eu usei para fazer o... Gente, eu tô mandando a receita pro Cláudio e pro Felipe. Eu tô falando gente, parece que eu sou blogueira. Então, assim, esse aqui foi o que eu fiz, que eu estiquei o bolo de carne mesmo. Eu vou aproveitar, né? Porque o bolo de carne, no próprio bolo de carne, não tem problema nenhum. Então, eu vou dar uma pressionada nele aqui e dar uma pressionada nele aqui. E pronto. Vou congelar assim mesmo. Pronto. Olha que lindo os gêmeos. Ó, que amor. Esse eu pus pra cima, esse eu pus pra baixo. Então, ó, gente, é uma delícia. É delicioso. Depois dele congelado, eu deixo descongelar a temperatura ambiente. Eu não forço congelamento, porque a gente tem que saber como descongelar as coisas também, senão a carne fica dura. E coloco no forno 180 graus mesmo, em torno de 40 minutos tá pronto. É delicioso.